Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. O Australopithecus desempenhou um papel vital na história evolutiva dos hominídeos e nos oferece uma janela para um passado muito distante, representando uma transição chave entre os primatas mais antigos e os primeiros membros do gênero Homo. Com seu bipedalismo, que é a capacidade de andar sobre duas pernas, adaptações mistas para a vida em árvores e em terra, e seu papel como possível ancestral direto dos humanos modernos, o estudo do Australopithecus fornece informações valiosas sobre a evolução humana. Suas características anatômicas e comportamentais, bem como o ambiente em que viveram, refletem as complexidades e os desafios enfrentados por nossos ancestrais na África há milhões de anos. Nesse vídeo, logo após a vinheta, vamos detalhar quem foram esses nossos ancestrais mais antigos de nossa árvore biológica e genealógica. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. O Australopithecus é um gênero extinto de hominídeos, que desempenhou um papel crucial na história da evolução humana, surgindo há aproximadamente 4,2 milhões de anos na África Oriental, o berço da humanidade. Uma região rica em fósseis, que hoje abrange países como Quênia, Etiópia e Tanzânia, sendo considerado o mais antigo dos ancestrais diretos do gênero Homo, ao qual pertencem os humanos modernos. O primeiro espécime de Australopithecus foi descoberto em 1924 em uma pedreira de cal por trabalhadores na África do Sul. O espécime foi estudado pelo anatomista australiano Raymond Dart, que percebeu que o fóssil continha uma série de características humanoides e, portanto, chegou à conclusão de que este era um ancestral humano primitivo. O primeiro fóssil de Australopithecus descoberto na África Oriental foi um crânio em 1959. Após essas descobertas, a comunidade científica levou mais 20 anos para aceitar amplamente o Australopithecus como um membro da árvore genealógica humana. A origem exata do Australopithecus ainda é um dos maiores mistérios da paleontologia. No entanto, a teoria mais aceita é que esses hominídeos evoluíram de ancestrais comuns aos chimpanzés e gorilas, há cerca de 4 a 7 milhões de anos. Essa transição, marcada pela aquisição de características únicas, como o bipedalismo e um cérebro ligeiramente maior, representou um passo fundamental na evolução humana. O surgimento dessa espécie coincide com mudanças climáticas significativas na Terra, onde as florestas tropicais densas começaram a ceder espaço para savanas abertas. Nesse período da história de nosso planeta, a África era predominantemente coberta por florestas densas. Movimentações de placas tectônicas e o levantamento de cadeias montanhosas, como o Himalaia, além de mudanças nas correntes oceânicas e redução do nível de CO2 na atmosfera, geraram um resfriamento global seguido de uma aridificação em várias regiões africanas. O clima mais frio e seco reduziu a quantidade de precipitação em áreas que antes eram cobertas por florestas tropicais densas. À medida que o clima se tornava mais seco, as florestas recuavam, e as savanas, que são ecossistemas mais adaptados a condições semiáridas, começaram a se expandir, criando novos desafios e oportunidades para os primatas que habitavam essas regiões. Esse novo ambiente teria influenciado a evolução dos hominídeos, favorecendo aqueles que conseguiram se adaptar a uma vida mais terrestre. A transição de um ambiente florestal para savanas abertas foi uma força motriz na evolução dos hominídeos, favorecendo aqueles que podiam se locomover eficientemente em terrenos abertos e explorar novos recursos alimentares. Quando nossos ancestrais desceram das árvores e começaram a caminhar pelas savanas, eles desenvolveram a capacidade de andar sobre duas pernas, uma característica crucial que os distingue dos primatas não humanos, o que lhes conferia diversas vantagens adaptativas, como a liberação das mãos para manipular objetos e a exploração de novos ambientes. Embora não fossem totalmente adaptados para a vida no solo,
como os humanos modernos, o bipedalismo era um marco evolutivo que lhes permitia cobrir maiores distâncias nas savanas africanas. Contudo, eles também mantiveram algumas características arbóreas, como os ombros e braços adaptados para escalada e dedos curvados, sugerindo que ainda passavam algum tempo nas árvores, possivelmente para procurar comida ou evitar predadores. Uma das maiores evidências de que os australopitecos eram bípedes reside em uma série de pegadas fossilizadas, preservadas em cinzas vulcânicas no sítio arqueológico de Laetoli, na Tanzânia. Datadas de 3,7 milhões de anos atrás, elas são uma das evidências mais antigas conhecidas do bipedalismo hominídeo. A mudança na vegetação, com a predominância de gramíneas e menos árvores frutíferas, pode ter levado esses hominídeos a explorar novos tipos de alimentos, como raízes, tubérculos e pequenos animais, que exigiam adaptações anatômicas diferentes, como mandíbulas mais fortes e dentes maiores. A mudança na dieta também pode ter sido um fator importante para impulsionar a evolução dessa espécie. A busca por alimentos em locais mais distantes e a necessidade de manipular objetos para extrair alimentos podem ter selecionado indivíduos com mãos mais habilidosas e cérebros maiores. A competição por recursos com outros animais, como carnívoros, pode ter favorecido aqueles indivíduos que apresentavam características que lhes permitiam escapar de predadores ou acessar alimentos de forma mais eficiente. Seu cérebro era relativamente pequeno, variando de 350 a 550 centímetros cúbicos, comparado ao cérebro do Homo sapiens, que tem em média 1.400 centímetros cúbicos. Essa capacidade craniana é ligeiramente maior do que a dos chimpanzés e gorilas, mas ainda muito menor do que a dos primeiros representantes do gênero Homo, representando em média 35% do volume craniano de um humano moderno. O tamanho da caixa craniana é um dos indicadores mais importantes da capacidade cerebral de uma espécie, e ele pode nos dizer que o tamanho do cérebro reflete um aumento gradual na capacidade cognitiva ao longo da evolução das espécies. De uma maneira geral, os australopitecos apresentavam uma combinação interessante de características tanto primitivas, semelhantes aos grandes macacos, quanto derivadas, mais próximas dos humanos modernos. Eram relativamente pequenos, com altura média variando entre 1 metro e 1,5 metros, e pesavam entre 25 e 45 quilogramas, sendo os machos consideravelmente maiores que as fêmeas. Na população humana moderna, os machos são em média apenas 15% maiores que as fêmeas, enquanto no Australopithecus, os machos eram até 50% maiores que as fêmeas. A face era proeminente, com mandíbulas robustas e dentes grandes, especialmente os molares, adaptados para uma dieta rica em vegetais, e sua dentição era especializada para mastigar alimentos duros e fibrosos, o que indica uma dieta predominantemente vegetariana. Os braços eram relativamente longos em comparação com as pernas, uma característica herdada de ancestrais mais arbóreos, sugerindo que eles ainda passavam parte do tempo nas árvores, o que também condiz com a robustez de sua estrutura corporal, com ossos fortes, especialmente nos membros superiores. Esta proporção sugeria que, apesar de serem bípedes, ainda eram bons escaladores. No entanto, a forma da pelve e dos membros inferiores indicava uma adaptação ao bipedalismo. Embora não tenhamos fósseis que preservem pelos, acredita-se que, como outros primatas, os australopithecus eram cobertos por uma camada de pelos. A pele provavelmente era mais escura, uma adaptação natural para proteger contra os raios ultravioleta nas regiões tropicais da África. Os australopithecus eram primariamente vegetarianos, alimentando-se de frutas, folhas, raízes e outros vegetais. No entanto, alguns estudos sugerem que algumas espécies podem ter incluído ocasionalmente carne em sua dieta. Eles viviam em grupos sociais, provavelmente em savanas e florestas, e utilizavam ferramentas simples, como pedras lascadas, para auxiliar em suas atividades. O Australopithecus representa uma fase crucial na evolução humana, marcando a transição de formas mais primitivas para hominídeos que exibem características mais semelhantes às do gênero Homo. A combinação de bipedalismo, habilidades sociais e adaptações dietéticas
permitiu que os australopitecos fossem bem-sucedidos em uma variedade de ambientes, estabelecendo as bases para o surgimento das primeiras espécies do gênero Homo, como o Homo habilis, que teria se beneficiado das inovações comportamentais e anatômicas dos australopitecos. O modo de vida dessa espécie era caracterizado por uma série de adaptações que lhes permitiam sobreviver em um ambiente africano em constante transformação. Embora não existam registros diretos de seu comportamento, a combinação de evidências fósseis e o estudo de primatas modernos fornecem uma visão sobre como esses hominídeos provavelmente viviam. É provável que fossem seres sociais que viviam em grupos, uma característica comum entre os primatas, que promove a sobrevivência em ambientes desafiadores. Embora não haja evidências diretas de uso avançado de ferramentas, como as associadas a espécies posteriores do gênero Homo, é possível que utilizassem objetos naturais, como pedras e galhos, para auxiliar em suas atividades cotidianas. A descoberta de marcas de cortes em ossos de animais datados de cerca de 3,4 milhões de anos sugere que poderiam ter usado ferramentas de pedra para cortar carne, embora isso ainda seja um ponto de debate entre os cientistas. A comunicação entre os membros dessa espécie teria sido rudimentar em comparação com os humanos modernos, mas provavelmente envolvia uma combinação de gestos, vocalizações e expressões faciais, como se observa em outros primatas. Esses métodos de comunicação teriam sido fundamentais para coordenar atividades de grupo, como a busca por alimentos e a defesa contra predadores. Carabo é o nome dado a um fóssil excepcionalmente bem preservado de um macho juvenil da espécie Australopithecus, descoberto em 2008 na África do Sul, datada com quase 2 milhões de anos de idade. A descoberta foi notável não apenas pela idade do fóssil, mas também pela condição extraordinariamente bem preservada do esqueleto, que incluía grande parte do crânio, dentes, vértebras, costelas e membros superiores e inferiores. O fóssil mais famoso de um Australopithecus, e um dos mais importantes já descobertos, é de uma fêmea, encontrada na Etiópia em 1974, que tinha uma idade estimada entre 20 e 25 anos. Lucy se tornou um ícone da paleoantropologia, fornecendo informações valiosas sobre a evolução dos hominídeos e suas características físicas e comportamentais. Lucy foi um achado notável porque seu esqueleto estava cerca de 40% completo, uma raridade em fósseis de hominídeos, especialmente para um fóssil de aproximadamente 3,2 milhões de anos. Lucy era pequena, medindo cerca de 1,1 metros de altura e pesando aproximadamente 28 a 32 quilogramas. A extinção do gênero Australopithecus continua sendo um enigma para os cientistas, cercada por inúmeras hipóteses e debates. Embora ainda não haja uma resposta definitiva, muitos acreditam que uma combinação de fatores pode ter contribuído para o desaparecimento dessas espécies ancestrais. Entre as causas possíveis, destacam-se as mudanças climáticas, que alteraram drasticamente os ecossistemas africanos, a intensa competição com outras espécies de hominídeos e o surgimento de novas espécies mais bem adaptadas, como os membros do gênero Homo. Os registros fósseis sugerem que, em vez de um evento de extinção repentino, o desaparecimento dos Australopithecus foi um processo gradual, que ocorreu ao longo de centenas de milhares de anos. Por volta de 1,9 milhões de anos atrás, espécies mais avançadas como o Homo habilis e o Homo erectus começaram a emergir, possivelmente derivadas de linhagens anteriores de Australopithecus. Essas novas espécies apresentavam características adaptativas superiores, como o uso de ferramentas mais sofisticadas e um aumento no tamanho do cérebro, que lhes conferiram uma vantagem evolutiva significativa. Enfim, acreditamos que o desaparecimento do gênero Australopithecus esteja intimamente ligado a essa transição evolutiva. À medida que as condições ambientais se tornavam mais desafiadoras, os Australopithecus poderiam ter sido incapazes de competir efetivamente com os hominídeos emergentes, que possuíam habilidades superiores de sobrevivência.
Enquanto refletimos sobre a incrível jornada evolutiva que nos trouxe até aqui, é impossível não reconhecer a importância monumental do Australopithecus. Este antigo hominídeo, que caminhou pela Terra há milhões de anos, não foi apenas uma criatura do passado. Ele foi um pioneiro, desbravando o caminho que eventualmente levaria ao surgimento dos seres humanos modernos. Foi através deles que as primeiras centelhas de inovação começaram a surgir. Eles não são apenas uma história do passado, mas um símbolo da força, da inovação e da esperança para o futuro. Que possamos carregar essa inspiração conosco enquanto continuamos a escrever o próximo capítulo da nossa história evolutiva. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal, que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a parte 2, sobre o desenvolvimento e a história da astronomia em nosso mundo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like, se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.